Fala pessoal, nos primeiros 50 dias eu tive um resultado bem satisfatório na barba, só usando o Trioxidil. Então se você tem problema com a barba falhada ou com a queda de cabelo, clique no primeiro link da descrição. Vin Diesel que se meteu numa treta lá com a tua amiga aqui do cinema. Com a Carol Moreira. Foi uma confusão. Deselegante ele foi. Foi uma confusão. Você viu essa, Matheus? Mas assim, comigo ele sempre foi... É um dos poucos caras que lembra meu nome. Não queria te comer, né, Sadowski? Aí ajuda, né? Não tinha nenhum interesse, né, na minha DRE, então a coisa fica assim. Mas é um dos poucos que lembra do meu nome. O Vin Diesel? Ele lembra. Ele te chama de Roberto ou Roberto. Porque Sadowski é difícil, né? Roberto. O Tom Cruise me chama de Roberto também. Roberto. Mas o Tom Cruise eu aposto que não é tão bonito quanto o Brad Pitt. Não é. O Tom Cruise ele do tamanho desse copo aqui. O Tom Cruise é baixinho, né? Ele deve ter uns 70 e alguma coisa. Baixinho. Isso se chama baixinho. Né? Que eu tenho 86, você tem... Eu tenho 1,99. Então a gente olha pra baixo pra falar com o Tom Cruise. Certeza. É que nem o Robert Downey Jr., também baixinho. Também gente boa, muito gente boa. Qual foi um que não foi? Você falaria isso? Falaria. Quem foi uma pessoa que, tipo, não te tratou legal, assim? Eu fui entrevistar uma vez um cara... Na verdade, eu fui pra Londres fazer várias entrevistas de várias séries da Warner. Tá? Um monte de série. Então, quando eu cheguei em Londres, que eu peguei a minha agenda, só era coadjuvante das séries. Não tinha nem o showrunner, nem os chefes das séries, né? Aí eu falei, bom, ganhei uma semana num hotel 5 estrelas em Londres, porque as entrevistas e X é a mesma coisa. E aí eu fui fazer uma entrevista de uma série chamada Blind Spot, e o nome do ator é Sullivan Stapleton. Calma aí que eu vou procurar agora enquanto você fala. Sullivan Stapleton. Ele fez a continuação de 300, né? Fez essa série, faz muita televisão. Então a gente tinha entrevistas de televisão rapidinhas, tem 5, 7 minutos com cada um. Uhum. Eu sentei, né, para começar o papo com o cara. Aí eu falei, escuta, quando você começa a receber um monte de projetos, o que faz você escolher essa é a série que eu quero fazer? Isso. Aí ele fala, eu leio, aí eu penso, vou me divertir com meus amigos? Vai ser legal fazer? Porque eu gosto de passar meu tempo divertindo com meus amigos, conhecendo lugares novos. Legal. E quando você não está fazendo série, o que você gosta de fazer? Eu gosto de me divertir com meus amigos, de ir para lugares legais. Eu olhei para ele e falei, obrigado, valeu. Aí levantei e falei, não quer conversar? Tudo bem. Agradeci. Mas tudo bem. Do jeito que você descreveu, me parecia que ele tava respondendo de saco cheio. Não, ele tava muito de saco cheio. Se você encontrar esse homem na rua, Stapleton. Sullivan Stapleton. Sullivan Stapleton, cruza pro outro lado, que ele não é legal. Na cara dele. Não é legal. E teve uma entrevista minha que foi bizarra, essa foi bizarra, com Jean-Claude Van Damme. Que sonho. Van Damme veio pra São Paulo. Eu queria muito ele no Mais Que 8 Minutos, se ele estiver assistindo. Vem aí. Vem aí, Jean-Claude. Jean-Claude Van Damme veio para São Paulo 2 vezes, né? Isso foi a segunda vez, ele já não era mais astro, já não estava fazendo mais filme com grandes estúdios, e foi uma distribuidora pequena que trouxe ele para cá. Aí eu falei, vou entrevistar e tal, marcaram a entrevista comigo e ele domingo às 11 da manhã. Cheguei no hotel, ele estava no Meliá, aí sentei lá bonitinho e tal, né? Tava passando Street Fighter com ele no SBT, e a assessora veio falar, olha só, a gente teve um problema. O Jean-Claude saiu ontem pra farra e ele tá dormindo ainda. Então, não sei que horas ele vai pro programa do Gugu à tarde. Você tem problema em chegar aqui à noite? Eu falei, noite que horas? Umas 9h30, 10 horas. Eu falei, de um domingo. Eu falei, eu não tenho problema. Se tiver tudo bem com ele, eu volto aqui e a gente conversa mais tarde. E foi o programa em que ele notoriamente ficou de pau duro na frente da Gretchen. Eu lembro dessa. E eu não vi o programa ao vivo, senão eu tinha levantado essa lebre na hora. Né? Aí cheguei mega tarde no hotel, ele tava subindo na cobertura, que ele tava só ele e um assistente, não tinha ninguém da distribuidora e tal. Eu entrei, falei meu nome, né? Sadowski, ele começou a tirar sarro e começou a falar com um cara em flamenco, né? Que é a língua da Bélgica. Aí eu assim, vai ser uma bela noite aqui. Aí liguei meu gravador e falei, olha só, Jean-Claude, você fez o primeiro filme do John Woo nos Estados Unidos, né? Depois você trabalhou com Ringo Lam, que é outro cineasta chinês. O filme novo é com Tsui Hark, que é um cara mega famoso na China também. O que eles têm em comum com esses caras todos? Aí ele falou, eu gosto de arroz e eles também. Aí eu fiquei calado, aí peguei meu gravador, desliguei e falei, Jean-Claude, olha só, são 10h30 da noite no domingo, eu tô cansado, você tá cansado, eu entendo disso. Se você não quiser conversar, tudo bem, eu agradeço o seu tempo. Você falou isso? Eu falei, eu vou embora e tá tudo certo. Aí ele ficou assustado, eu acho que ele não esperava que eu reagisse assim. Ele olhou pro assistente dele e falou, gostei desse cara. Mano, eu fiquei até 3h30 da manhã batendo papo com o Van Virou Damme. o melhor amigo do Van Damme. Ele falou
de drogas que ele tomava. Que eu perguntei, como é que foi dirigir o filme que você fez? The Quest? Ele não lembra, eu tava tão chapado que eu não lembro de nada. Falou, minha ex-mulher que voltou a ser minha mulher salvou minha vida quando voltou pra mim. Nos Estados Unidos eu me ferrei. Aí ele tava com um filme novo dele, colocou pra eu ver um pedaço. Foi uma noite bizarra. Mas a única pergunta que eu fiz gravada foi a do arroz. Você não gravou o resto, você ficou amigo só dele. Eu fui bater papo, ele não queria dar entrevista, ele queria conversar. Mas aí então, você conseguiu fazer uma matéria em cima da conversa? Fui fazer a matéria e eu falei, cara, é um cara que ele teve muito, porque ele era o herdeiro da ação, num momento que o cinema estava mudando. E aí ele se envolveu com... Ele começou a usar drogas, né? Quando ele fez O Alvo, ele parou e os estúdios meio que se afastaram dele. E eu coloquei a pergunta do arroz. Essa foi a única pergunta que eu peguei. Eu falei, me deu a impressão de um cara que viu muita coisa e que se decepcionou com muita coisa e que tá refazendo o caminho dele, porque ele não filma mais nos Estados Unidos há muito tempo.